Eu vou falar aqui, né, quando eles me falaram sobre o convite, eu falei: "Eu vou falar um tema que traga a realidade da mulher que senta ali na nossa frente". Então, como eu não sou professora, eu vou trazer para vocês a minha conduta ali na prática clínica da maior queixa das mulheres que me procuram. E o que que eu costumo falar? Que a mulher no climatério, ela está vivendo um caos metabólico. Ela está passando por uma transição, uma fase de transição, que é a transição da fase reprodutiva para o fim da fase reprodutiva. Então, não é o fim da vida, embora muitas mulheres me procuram já com muitos sintomas, descontentes, né, com a realidade que ela está vivendo, eu falo, agora é a hora da gente juntas entender que é só o fim da sua fase reprodutiva que você está passando. Então, elas chegam repletas de sintomas, porque elas passam por muitas mudanças fisiológicas. Então, tem alguns hormônios que vão decair, querendo ou não, a gente passa por isso e a gente tem que passar da melhor maneira. E quanto mais conhecimento a gente tem, é isso que o Murilo falou com relação à inteligência artificial. Tem coisa que a gente não vai ser substituído nunca. Por que que a gente não vai? Isso daqui, a inteligência artificial não vai substituir a nossa troca diária e principalmente a nossa escuta com as pacientes. Eu falo que o mais valioso para mim no consultório é escutar as queixas da mulher e poder ajudá-la. Então a gente tem que escutar essas queixas. Por quê? Ela está com declínio de estrogênio, de progesterona, de testosterona, um aumento de FSH e LH, que é o ovário forçando, né, os hormônios forçando o ovário a ovular, só que é inevitável, todas nós vamos passar por isso. Algumas mais jovens, outras na idade esperada. E existem também as mudanças que não são só esses hormônios. Então, a gente tem um aumento de cortisol que, junto com o estrogênio, aumenta com o declínio do estrogênio, aumenta a gordura localizada abdominal. E com isso vem outros impactos, como uma síndrome metabólica, uma diminuição também de massa muscular, o que cai a taxa de metabolismo basal. Então, essa mulher ela vai ter dificuldade realmente de emagrecer e vai ter uma gordura localizada abdominal. Além disso, ela tem também uma perda de massa óssea decorrente da perda de estrógeno. Então, a gente precisa nesse momento, trabalhar preventivamente, além de toda a questão cardiovascular que implica essa mulher no climatério. E vem os sintomas. A gente está acostumado a ouvir muito aqueles sintomas mais clássicos de quando a mulher ela já está lá na menopausa, que são os fogachos, os calores, a insônia. Mas essa mulher ela vai entrar na menopausa possivelmente após os 50 anos. É claro que hoje o estilo de vida antecipa isso. Então nós temos hoje mulheres muito mais jovens entrando na menopausa precocemente. No entanto, existem sintomas que a mulher ela já começa a perceber que ela não está normal, né? Ela tem mais cansaço, mais ansiedade, um sono mais raso. Ela começa a perder o filtro. Eu falo que a mulher ela começa a perder o filtro, ela já fica mais irritada. Então, existem outros sintomas que já a gente já percebe que o climatério ele já está presente. Ele pode durar 10 anos. Antes da mulher entrar efetivamente na menopausa e ficar os 12 meses efetivos sem menstruar. Além disso, a redução da massa muscular, conforme eu falei, o aumento do risco cardiovascular, a diminuição de absorção de nutrientes, porque o estrógeno também vai impactar na microbiota intestinal. Por isso que eu falo que a mulher no climatério ela está vivendo uma janela metabólica, que é a nossa janela de oportunidade para ajudar essa mulher. A gente não precisa esperar os hormônios ficarem lá no pé, a mulher está cheia de sintomas super intensos, porque eu recebo hoje no consultório mulheres que falam que o profissional que acompanha ela fala, não tem o que fazer. Você já está na menopausa ou tem que esperar entrar na menopausa para ter qualquer conduta? Não. Se a gente trabalhar antecipadamente, a gente consegue trazer qualidade de vida para essa mulher e ela entender que é possível, através de estratégias nutricionais, modular muitos hormônios e ela viver muito melhor, mesmo que ela demore para fazer uma reposição hormonal ou mesmo que ela não possa fazer uma reposição hormonal. Então, a gente tem que, sim, aproveitar essa janela de oportunidade, fazer com que ela emagreça, que ela ganhe músculo, que ela poupe a massa óssea dela, então, que ela tenha uma poupança ali de osso, de músculo, para que ela aproveite agora, que eu sempre falo, é prevenir antes de remediar. Então, tudo que a gente faz antecipadamente, muito melhor. E eu sempre gosto de mostrar em qualquer aula que eu dou com relação ao climatério e mulheres 40 mais essa pirâmide, porque a base sempre será a alimentação. Foi até inclusive que o Murilo falou.
A gente precisa sempre corrigir a alimentação, através de uma alimentação de verdade, sem ultraprocessados, com uma estratégia adequada, cada um tem a sua estratégia. Só que a gente precisa corrigir a base. Depois vem o gerenciamento emocional, porque além do impacto hormonal dessa mulher, com aumento de cortisol, diminuição de serotonina, ela também tem que aceitar todas essas mudanças que ela está vivendo. Imagina para a mulher perceber que ela não dorme mais direito, que ela não tem libido, que ela vive cansada, que ela não emagrece, que o que ela ganhava de músculo ela não ganha mais, todas as mudanças fisiológicas, cabelo, pele, flacidez, tudo diferente. Então a gente precisa também gerenciar isso, ajudá-la a gerenciar isso. A modulação do sono, senão ela vai viver cansada, ela não vai ganhar massa muscular, ela vai ter todo o impacto de aumento de saciedade não dormindo bem. O treino, que é inegociável, inclusive foi falado aqui, mulher ela não tem escolha depois dos 40, tem que treinar, querendo ou não querendo, fazendo sol, fazendo frio. Eu sempre falo, não tem escolha. A massa muscular ela tem que ser ganhada nessa fase ou poupada ao máximo. Ela que vai ajudar a manter o metabolismo basal, é sustentação, é longevidade, é proteção óssea. É isso que a gente tem que passar. Eu falo que a musculação, sempre falo isso para as minhas pacientes, a musculação é o seu remédio natural. É a sua reposição hormonal natural. É inegociável fazer exercício nessa fase. E a cereja do bolo, agora eu vou falar duas cerejas do bolo. É a reposição hormonal, quando possível, e a suplementação estratégica. De nada adianta uma suplementação se a gente não corrige todo. A suplementação ela vem amarrar toda a nossa conduta. Eu uso diariamente suplementos para 99% das pacientes que me procuram, porque dá muito resultado, mas a gente tem que trabalhar o conjunto. E quando a gente pensa em modulação hormonal, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é estrógeno, progesterona e testosterona. Só que tem outros hormônios que a gente precisa modular. Seria muito ilusório falar que eu vou conseguir segurar a menopausa através da alimentação. Não existe isso. A gente consegue, talvez, postergar a entrada na menopausa com o estilo de vida saudável, que é o que eu vejo hoje na minha rotina. Porém, a gente consegue modular outros hormônios impactados nessa fase do climatério. Um deles é a insulina, que é uma relação direta. O estrogênio vai fazer essa mulher ter uma predisposição maior a ter uma resistência periférica à insulina. E com isso ela vai ganhar gordura abdominal, ela vai ter um risco de síndrome metabólica, de problemas cardiovasculares, de dificuldade de perder peso. Então a gente precisa trabalhar. Primeiro hormônio que eu falo que a gente tem que trabalhar nessa mulher, modulando, que a gente tem a capacidade de fazer isso através de uma nutrição, que é a insulina. E como fazer isso? Ômega 3, acho que é um dos nutrientes, né, um dos suplementos mais estudados, com maior evidências científicas para tudo. Né? Ômega 3 eu falo que quase é bom para tudo. Mas aqui eu trouxe o impacto dele para a questão da resistência periférica à insulina, que é pouco falado. A gente vê muito falando sobre ômega 3 para memória, para proteção cardiovascular, para inflamação, mas ele também ajuda a gente melhorar a nossa eficiência mitocondrial. A mulher perde a eficiência das mitocôndrias conforme a idade, natural. Então, a gente melhorando essa eficiência das nossas mitocôndrias, a gente melhora positivamente a sensibilidade à insulina, prevenindo e revertendo de forma conjunta com tudo que a gente vai abordar com essa mulher para melhorar a resistência periférica à insulina. Outro nutriente, aqui falando do ômega 3, eu adoro esse estudo porque ele fala o que o Murilo falou de questão de 1 grama, 1,8 gramas de ômega 3 melhora fogacho em mulheres e também sintomas depressivos, que ele relacionou também. E sabe aquela coisa, quando você atira uma coisa, você acerta outra? Eu falo que o ômega 3 é isso. A gente consegue melhorar fogachos e ondas de calor, conforme comprovado, depressão e alteração de humor, qualidade do sono, proteção cardiovascular, além de todos os outros benefícios. Então, sabe aquela coisa? Eu preciso escolher um suplemento para essa paciente que talvez não queira investir, não possa investir, não goste de tomar tantos suplementos. A gente tem que pensar um pouco fora da caixa.
Que é lindo, a gente fala, eu quero passar tudo para essa paciente, mas não são todas que vão tomar tudo. Então, a gente pensa fora da caixa, escuta a paciente, avalia o que vai ser melhor para ela. Então, por isso que eu trouxe o que eu gosto na minha rotina, baseado em ciência e baseado numa experiência, para cada uma ter sua conduta. Mas o ômega 3 é um suplemento excepcional, na minha opinião, para mulheres no climatério. Outro suplemento que é pouco falado com relação à resistência à insulina é o magnésio, que é bom para também muita coisa. Só que o magnésio, ele participa de mais de 200 reações enzimáticas. Por isso que ele é bom para praticamente tudo, só que incluindo a questão do metabolismo da glicose e da insulina. Baixo nível sérico de magnésio está associado com uma piora do controle glicêmico. Então, para uma paciente que a gente sabe que ela já tem histórico de ter uma resistência periférica à insulina familiar, né? Assim, as avós, a mãe, por que não já começar a pensar em estratégias que possam auxiliar, nesse caso, com essas suplementações associadas? Outro é o cromo, né? Na forma de picolinato, já tem inúmeras evidências com relação ao picolinato de cromo, melhorando essa captação de glicose pela célula, melhorando a sensibilidade à insulina. Além disso, a casca da maçã, melhorando também a resistência à insulina. Eu trouxe, inclusive, o Synergy Control da Central Nutrition, exatamente porque eu acho que hoje a gente tem que otimizar a vida da mulher que a gente atende. Ela está equilibrando 1000 pratinhos. É vida real. Essa mulher 40 mais, ela tá, às vezes, uma mãe tardia. Ela não foi mãe com 20 anos. Ela foi mãe, às vezes, com 40 anos. Ela tem que treinar, porque ela sabe que tem que treinar. Ela tem que se alimentar bem. Ela tem que trabalhar, cuidar da casa. Ela tem que fazer tudo. Então, assim, às vezes, uma suplementação única já ajuda. Então, o Synergy, ele tem todos esses nutrientes que eu falei. Então, para vocês entenderem que às vezes a gente tem que escolher um suplemento, a gente consegue muitas vezes otimizar a vida dessa paciente. A casca de maçã, ela melhora também a resposta de glicemia, além de lipídios e de inflamação, exatamente pelos flavonoides, pela quercetina, pelas fibras, que é a pectina. E a questão do sono. O sono, ele é impactado de forma direta nessa mulher por conta da queda da progesterona. Então, por isso que as mulheres lá na menopausa, elas reclamam o quê? Que elas acordam 3 horas da manhã e não dormem mais. Só que não é só a queda da progesterona que causa esse sono interrompido, mas também o aumento do cortisol, que é fisiológico muitas vezes, mas também impactado pela rotina do dia dessa mulher. Ela está treinando à noite porque é o horário que ela dá. Ela está cheia de estímulos noturnos. Fisiologicamente, já aumenta o cortisol nessa mulher. Então, nós precisamos atuar nesses hormônios também, né, de forma de estilo de vida, para também auxiliar, e estratégias nutricionais que eu vou falar, para que ela consiga dormir. Por quê? Uma mulher que não dorme com privação do sono, ela vive cansada. Como que ela vai conseguir treinar se ela está cansada? Como que ela vai equilibrar 2 outros hormônios que impactam diretamente na adesão dela do planejamento alimentar que a gente montou? Se ela não dormir direito, ela vai aumentar o hormônio da grelina, que aumenta a fome, e vai diminuir a leptina, que não deixa ela saciada. Ela vai ficar beliscando o dia inteiro. Aí a gente monta um plano alimentar lindo, só que ela não dorme. O que ela faz? Morre de fome no dia seguinte. Então, por isso que a estratégia de modulação de sono impacta diretamente em outros hormônios que não tem, às vezes, diretamente associado à progesterona dela, mas que está impactando em 2 outros hormônios, que é a grelina e leptina, que vai deixar ela com menos ansiedade, com menos fome, adesão ao plano alimentar, ao estilo de vida que a gente quer introduzir nela, nem que seja no climatério. Por que não? Né? Hoje, o 40 é os antigos 20 que falam, né? Os novos, não sei muito bem o ditado que fala, mas é isso, porque a mulher com 40 anos, gente, ela está no auge da vida dela. Ela acabou de ser mãe, ela está no auge da carreira, ela está com uma energia, então só que nesse momento ela vive o caos dos hormônios. Por isso que é difícil a mulher aceitar. Ela não entende, ela não quer aceitar que ela está envelhecendo. E eu sempre falo, a gente não pausa o envelhecimento. A gente queria, mas não pausa. A gente envelhece todo dia um dia.
querendo ou não querendo. Então a gente precisa que ela durma, para ela poder fazer tudo que a gente está incentivando e para ela ficar mais disposta, menos cansada. Além disso, o sono é anabólico. Como que a gente quer que essa mulher ganhe massa muscular para estimular o metabolismo basal, para ela proteger os ossos, para ela ter longevidade, para ela ter sustentação, para ela... E ela não consegue ganhar massa muscular porque o sono é anabólico. A gente não escutava o pediatra falando assim: dorme, que a criança precisa dormir para ela crescer. No nosso caso, eu falo eu que sou 40 a mais, né? Mas no caso de uma mulher acima dos 40, ela precisa dormir para emagrecer, porque ela vai ajudar nos hormônios da saciedade e ela vai ganhar massa muscular muito melhor se ela não dormir. Fora que a gente também tem piora na expressão do GH e testosterona se ela não dormir. E olha que interessante, evidências recentes de 2024 sugerem que a privação do sono aumenta o risco de câncer em mulheres. Não vou entrar nem na polêmica da questão da reposição hormonal, porque isso já é coisa do passado, né? A gente sabe que hoje não tem evidências suficientes que falem que realmente tem esse risco, mas já imaginou a mulher que ela tem tanto receio de ter um câncer e ela não dorme e aumenta essa predisposição. Se ela tem uma predisposição genética, por exemplo, ela não dormir, ela pode aumentar esse risco. Por isso que a gente tem que usar todas as nossas cartas da manga para fazer essa paciente dormir. E isso por conta de imunidade, de inflamação que acontece, que piora se ela não dormir. Intervenções. Quais são as intervenções para a modulação do sono? Existem vários suplementos. Aqui eu trouxe um estudo relacionando o triptofano, que aumenta a serotonina e melhora relaxamento e sono. Mas a gente tem a condição de associá-lo com magnésio, vitamina B6, L-teanina, que mostram efeitos positivos na latência do sono. Além disso, a melatonina, que eu peço um pouco de cuidado com relação à dose. Essa semana atendi 2 pacientes com doses altíssimas de melatonina, em que elas, além de acordar cheia de dor de cabeça, elas ainda ficavam derrubadas no dia seguinte sem conseguir fazer nada. Adiantou dormir? Não, né? Você vai capotar a noite inteira, daí o que adianta você dormir a noite inteira e não ter energia para o dia seguinte? A gente quer dormir para poder acordar bem. Por isso que eu falo que quando a gente trabalha num conjunto, pensando em todas as estratégias que a gente pode usar, a gente não precisa trabalhar com mega doses. Por exemplo, a melatonina da Central, por que que eu gosto? Porque existe o ajuste de dose. Muitas vezes, 2 gotas de melatonina é o suficiente para essa paciente dormir. Ela não precisa tomar as 10 miligramas que a médica está passando. Porque a gente consegue associar magnésio, B6, teanina e a melatonina numa dose menor. Fora que a melatonina também tem estudo relacionando com a diminuição de fogachos e a melhora de humor, que também é a questão do sono, né? Se a mulher ela dorme, ela vai ficar menos irritada, ela vai ficar melhor, bem-humorada, porque a mulher ela fica raivosa se ela não dorme. Como que ela vai não dormir? E ainda ter que dar conta de tudo no dia seguinte? Então, por isso que eu falo que a melatonina ela é muito estratégica, porém só cuidado com a dose, exatamente porque se ela dormir muito derrubada à noite, falando bem o português, no dia seguinte ela vai estar exausta. E o inositol, na forma de milnositol principalmente. A gente vê muito relação do magnésio associado ao inositol para sono. No entanto, aqui teve um estudo de mulheres de 45 a 55 anos, já na fase de transição menopausal, onde elas já tinham passado mais de 6 meses sem menstruar, ou seja, quando completar 12, entrou efetivamente na menopausa. A combinação de inositol com melatonina teve uma melhora também no controle glicêmico, que eu falei lá atrás, que é importante a gente modular essa questão da resistência periférica à insulina. Então, é a mesma coisa, quando a gente atira numa coisa certa outra, é a mesma coisa. Quando a gente sabe a eficiência do suplemento, a gente consegue trabalhar o conjunto. Essa mulher, ela não é segmentada. Lembra que eu coloquei a pirâmide? Que a gente tem que trabalhar todos os pontos? Então, muitas vezes, quando eu estou trabalhando o sono,
Consequentemente, ela pode também ter benefícios com relação ao controle glicêmico, a resposta à resistência periférica à insulina. Consequentemente, ela vai ficar mais disposta, menos cansada, ganhar mais massa muscular. É um conjunto. A gente tem que pensar nessa mulher como um todo. Essa questão de segmentar a mulher, que às vezes a medicina faz isso, né? A gente vai nas especialidades. Se a gente entender que a mulher que sentou na frente da nutricionista, ela precisa trabalhar todos os pilares, pilar do sono, do emocional, da atividade física, da alimentação, a gente consegue às vezes trabalhar com poucos suplementos, mas com uma suplementação assertiva e estratégica. Inclusive o Sleeps, que as minhas pacientes adoram, porque ele é bem saboroso, ele também tem vários componentes em um único suplemento. Então eu tenho a opção de fazer um manipulado e dar uma melatonina associada? Tenho, mas quem sabe essa paciente ela é mais resistente a tomar uma melatonina em gota ou ela é resistente a fazer uma manipulação? A gente tem opções hoje de alternativas que eu chamo de otimizadas, que é para facilitar realmente a vida da nossa paciente. O cansaço que eu venho falando, né, que ele é decorrente da privação do sono, da privação do sono por conta do aumento do cortisol e do estrogênio, e a mulher, de 75 das mulheres de um estudo realizado, falaram que elas sentem fadiga. É um dos sintomas que eu vejo mais frequente na rotina, né, do consultório. Às vezes é o primeiro sintoma que ela vai apresentar no início do climatério, é cansada. Aquela frase, ai, tô tão cansada. Claro que ela tá fazendo um monte de coisa, mas já é um sintoma, falar assim, Mariana, eu fazia tudo que eu fazia, mas agora eu vivo cansada. Então, o olhar que a gente tem que ter, porque possivelmente no início do climatério ela já não vai começar com uma reposição hormonal. Ela não vai começar uma reposição hormonal com 43 anos se ela não tem ainda muitos sintomas que peça para o médico entrar. É claro que isso está mudando, né? Hoje a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito mais preventivamente como correção. Mas a nutrição, a estratégia nutricional, ela tem que começar a partir do momento que a mulher ela já começa a apresentar sintomas. E não tratamos papéis, é o que eu sempre falo. Eu não trato o papel. O que seria isso? Eu não trato só o exame de sangue. Porque às vezes o exame de sangue está lindo, não tem nenhuma alteração hormonal, não tem deficiência, só que tem sinal clínico. Então, nós temos que tratar as queixas dessa mulher também, não somente se ela tem uma deficiência. É claro que a deficiência ela é importante a gente avaliar, porque ela pode piorar o sintoma. Então, uma deficiência de ferro, de B12, vai agravar. Mas, às vezes, ela não tem essa deficiência, mas a gente consegue trabalhar ela com outros nutrientes que eu vou falar daqui a pouquinho. De 2 a 3 mulheres têm dificuldade para dormir nessa fase do climatério e é justificado pela questão hormonal, conforme eu falei. A coenzima Q10, eu falei anteriormente, quando eu expliquei com relação ao ômega 3, que a gente tem uma diminuição de produção de coenzima Q10 endógena natural pela idade. Isso é por conta de muito recrutamento de coenzima Q10 que a gente tem no corpo. Porque a gente aumenta a nossa produção de espécies reativas de oxigênio no nosso corpo pelo próximo processo de envelhecimento. Nós estamos envelhecendo, nosso corpo ele começa a recrutar nutrientes em maior escala, e uma delas é a coenzima Q10. Então a gente precisa muitas vezes oferecer coenzima Q10 para essa paciente que ela está com uma menor produção endógena. Além disso, muitas mulheres, por conta do aumento do LDL, que é comum, é fisiológico aumentar nessa fase da perimenopausa, o médico prescreve uma estatina. Por que o médico prescreve muitas vezes uma medicação para colesterol? Porque essa mulher ela é fator de risco de problema cardiovascular. Hoje, as mulheres, o maior fator de risco de morte de mulheres no climatério é problema cardiovascular. Por quê? Porque a gente não perde só colágeno da pele. A mulher esquece que ela perde colágeno na articulação, por isso que ela tem mais dor, inclusive, mas também das nossas artérias. As artérias ficam mais rígidas. Então, é um risco maior de entupimento dessas artérias, porque ela vai ter uma maior predisposição a aumentar a LDL e ainda com uma artéria mais rígida. Qual é o risco? Então, o médico, na conduta dele, ele precisa baixar um LDL muito alto, vai prescrever uma estatina.
Então, para algumas mulheres, não tem para onde fugir. Realmente, a conduta é usar uma medicação. Só que o que é o nosso papel? É falar, não toma estatina porque você vai ter uma depressão de coenzima Q10, vai ficar com dor nas pernas, cansada, dor muscular. Não, a gente vai ter essa consciência que, associado ao uso da medicação necessário nesse caso, a gente vai dar uma coenzima Q10 associada. E por quê? Porque a mesma via que a estatina bloqueia a produção de colesterol pelo fígado, bloqueia a nossa produção endógena de coenzima Q10. Por isso que é importante a gente ter um trabalho em paralelo. Tem que ser uma coisa deveria ser prescrição, inclusive médica, mas como a gente sabe que alguns médicos às vezes desconhecem essa via, é o nosso papel como nutricionista. Então, aí a mulher ela vai relatar o quê? Mais cansaço. Ela chega já relatando mais cansaço. Por isso que a coenzima Q10 é um suplemento estratégico para as mulheres que usam estatina e naturalmente estão diminuindo a produção endógena. E a coenzima Q10 ela participa da formação de energia, porque ela faz biogênese de mitocôndrias, que vocês já sabem. Esse estudo aqui ele foi feito com animais, foram camundongos, fêmeas, sem ovários, ou seja, já menopausadas. A suplementação em 4 semanas de coenzima Q10 reduziu o déficit cognitivo e melhorou a função das mitocôndrias, ou seja, reduziu o cansaço. São 4 semanas. Não é uma suplementação que às vezes a gente precisa dar por meses. Às vezes a resposta é tão rápida, às vezes muito mais rápida do que a gente imagina ali no dia a dia, porque a gente está fazendo o quê? O conjunto. A gente está melhorando a alimentação, já está oferecendo outros suplementos que melhoram a qualidade de sono. Essa mulher ela já está dormindo melhor, ela está fazendo atividade física e está com uma serotonina melhor. E acompanhado isso, a gente está trabalhando com a cereja do bolo, que é a suplementação. Vitamina B12. Por que a vitamina B12 cai muito na mulher nessa fase do climatério, principalmente as mulheres que ainda menstruam? Porque antes dela cessar a menstruação, começar a falhar a menstruação ou ficar 12 meses sem menstruar, é muito comum a mulher ela chegar com um relato de que ela está com um fluxo muito intenso ou menstruando num intervalo muito curto. Então, ao invés de esperar ela ter um intervalo de 28 dias de ciclo, ela já começa a antecipar isso. Ela menstrua 2 vezes no mesmo mês, ela tem uma perda de sangue mais frequente, fora o volume. Isso também pode justificar o cansaço. A gente vai dosar a vitamina B12, ela está lá embaixo. E ainda tem um porém que a referência do laboratório é muito baixa. A mulher ela tem que estar com uma B12 acima de 500 para ela estar bem. Fora que a B12 ela não vai dar só o cansaço, a perda de cabelo que muitas vezes a mulher sente, né? Então ela vai ter até uma perda cognitiva. Então por isso que é importante a B12 ela tá sempre muito acima de 500 e ela é fácil de suplementada. Ela é uma vitamina hidrossolúvel, então ela não tem essa mesma necessidade de altas dosagens também. Ela responde muito fácil. E a gente, nós mulheres, temos uma maior predisposição de Alzheimer. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa predisposição natural pela idade, por conta da queda do estrogênio, a gente precisa tentar minimizar toda a questão de falta de memória, névoa mental, e a B12 ela trabalha nessa parte de cognição. O ferro, assim como a B12, aqui avaliou os níveis de ferro também com uma piora cognitiva e déficit de atenção. Então, o brain fog ele pode aparecer por deficiência de B12, por deficiência de ferro, por isso que é importante a gente dosar esses exames na mulher. Então, quando eu falo que a gente não trata papel, é que a gente não pode tratar só papel. A gente trata, sim, a base dos exames, mas não somente dos exames. A gente tem que pensar no sinal clínico somado à fase que ela está hormonal e aos exames. Perda de massa óssea, justificado também pelo estrógeno, queda de estrógeno, vai ter uma descalcificação. Então, para que a gente minimize a naturalidade, o que é comum acontecer, que é uma perda de cálcio pelos ossos, nós temos a suplementação associada. E a vitamina D tem estudo relacionando não só com relação à massa óssea, mas também
a massa muscular. Então, a gente consegue, com a suplementação de vitamina D, potencializar a massa muscular dessa mulher que precisa ganhar músculo, além da massa óssea. Só que a vitamina D, ela tem um risco de ser suplementada sozinha. Por quê? Porque a gente pode aumentar essa fixação de cálcio nas artérias. Então, o importante é sempre casar para essa mulher. É claro que a vitamina D tem outras funções, ela tem a função de imunidade, também trabalha na questão de metabolismo de glicose, porém, quando o assunto é massa óssea e doses elevadas, que muitas vezes essa mulher ela precisa subir bem a vitamina D por conta de cansaço, por conta de imunidade, ou se ela já tem uma osteopenia ou uma osteoporose, dar a vitamina D sozinha é um risco de a gente depositar esse cálcio nas artérias. Por isso, sempre casar. E o Restaure, ele tem uma composição incrível, porque eles têm as quatro lipossolúveis, conforme já foi falado. Então, ele tem a D, a K2, a E e a A. Aqui tem um estudo falando que a vitamina D3 e a K2 sozinhas conseguiu só estabilizar a densidade. Então, se é uma paciente que já tenha a osteopenia e osteoporose, a gente não quer manter, a gente quer o quê? Aumentar, reverter o quadro. Então, por isso, a gente dá sempre associada. Opa. E a massa muscular é um órgão endócrino. Então, para a gente modular esse hormônio dessa mulher, ela precisa de músculo. Então, quando eu falei que a gente tem que dormir para ganhar massa muscular, é isso. A gente precisa dormir, mas a gente precisa desse músculo também com outros estímulos. E a sarcopenia, na mulher menopausada principalmente, a perda de massa muscular está diretamente relacionada a uma dificuldade de emagrecer, porque ela tem essa dificuldade de ganhar músculo, então a gente precisa de estratégias. Eu falo que a gente tem um quarteto perfeito quando o assunto é músculo. Eu sempre explico esse quarteto para as mulheres que me acompanham para que elas possam entender. A gente precisa do treino de força, que é inegociável. Eu sempre falo que não adianta. A mulher ela pode fazer beach tênis, ela pode fazer caminhada, ela pode fazer bike, ela pode fazer o que ela quiser. Mas ela tem que ter os dias da musculação para ter a sinalização de formação de fibra muscular, que é ela que vai ser importante para estímulo de metabolismo basal e proteção dos nossos ossos, longevidade e autonomia. Ela precisa de água, mais de 80% do músculo é composto de água. Então, como que a gente vai ter toda a estratégia suplementar e de alimentação se ela não toma água? Eu vejo mulheres fazendo a bioimpedância no consultório e falei, olha, o que está faltando aí é hidratação. Você precisa de água, senão você não vai, o seu corpo ele vai roubar a água da sua pele, do seu músculo para jogar em órgãos mais importantes. Eu falo que o corpo é muito sábio o nosso metabolismo. O nosso músculo, ele é muito menos importante do que outros órgãos se a gente pensar na nossa fisiologia humana. Então, o primeiro lugar que o nosso corpo rouba água é da onde? É da pele e do músculo. Então, por isso que a gente precisa que essa mulher ela entenda que a hidratação precisa acontecer, em média de 35 ml por quilograma de peso. A proteína, em torno de 1,5 gramas por quilograma de peso, principalmente para uma mulher já menopausada, e o acompanhamento hormonal, que é o nosso trabalho multidisciplinar, porque muitas vezes essa mulher ela já está no momento de fazer a reposição hormonal, a gente não consegue ter resposta com treino, com alimentação, com suplementação, se muitas vezes são os hormônios que estão impactando de forma negativa para esse ganho de massa muscular. E a massa muscular, eu sempre gosto de falar, deixa eu voltar aqui. A massa muscular é a nossa poupança metabólica para a menopausa. Eu falo sempre isso, porque quem vai estimular o nosso metabolismo vai ser sempre ela. Então, se a mulher ela já está com acúmulo de gordura localizado por conta do estrogênio, ela já perdeu a cintura dela, ela já está com o metabolismo mais difícil porque ela está resistente à periférica insulina. Como que a gente não vai ter esse estímulo de metabolismo? Por isso que eu falei lá no começo que a gente tem que entender que essa mulher no início do climatério, ela está na perimenopausa, na janela de oportunidade. Porque não é que vai ser impossível ela ganhar músculo na menopausa, mas o desafio vai ser dobrado. Então, se a gente recebe uma paciente no início do climatério no consultório e ela entende que ela precisa aproveitar que agora é a hora,
ela vai se convencer que é o momento dela ganhar músculo. Por isso que é prevenir antes de remediar. E é por isso que a gente tem que fazer com que ela entenda que é uma poupança realmente de metabolismo que ela tem ganhando músculos. Aqui eu trouxe o estudo relacionando a questão da proteína para mulheres já entre 60 e 90 anos, então já pós-menopausadas. Então, um consumo de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso vai fazer ela perder massa muscular. Então, ela precisa ter um consumo para ganho de 1,5 gramas de proteína, ou para manutenção de 1 a 1,2. Lembrando que a proteína ela tem que estar distribuída. Então, aí vem a estratégia da suplementação, muitas vezes. Vem a estratégia de um sachê de aminoácido, que a gente já dá o aminoácido pronto para ela absorver, visto que muitas vezes a mulher ela não digere bem proteína. Tem a opção das proteínas em pó, como o colágeno. Então, nós temos hoje muitos artifícios, mesmo para aquela mulher que chega para a gente e fala: eu não gosto de comer proteína. Eu falo que a gente gosta de carboidrato, a gente gosta de proteína. É muito mais gostoso, é mais fácil de digerir, é mais palatável, é mais fácil que essa mulher ela coma um pão do que uma carne, um frango. Então, a suplementação, ela vai entrar como uma estratégia e a gente precisa de fracionamento. Se a gente não consegue fracionar, muitas vezes ela não consegue nem absorver toda a proteína. A gente tem uma saturação de absorção de proteína. Então, a gente calcula a quantidade de proteína no dia que ela precisa e divide em pelo menos 4 janelas de entrada, que são 4 refeições do dia. E a creatina, que já é muito estudada com relação ao aumento de massa muscular, com a melhora de performance, com rendimento de treino. Só que aqui teve um estudo com 237 mulheres pós-menopausadas por 2 anos, onde 0,14 gramas de creatina por dia associado ao treino de força e caminhada melhorou não só a massa magra, consequentemente pela consequência do ganho de massa muscular, mas também de massa óssea. Olha que incrível, né? A gente tem essa predisposição de perder massa óssea por conta da queda do estrogênio e a gente sabe que a creatina já está sendo estudada para outras finalidades. Então, por isso que eu falo que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa quando a gente conhece os suplementos ali, quando a gente tem as evidências e sabe todas as alternativas que nós temos, para saber em que momento a gente vai tirando as nossas cartas da manga com a paciente. Que paciente que está aqui, o que ela vai aderir ao tratamento? Ela vai precisar de qual suplemento? Ela vai conseguir tomar muitos suplementos? Será que eu já consigo dar um suplemento que já tem tudo? O qual creatina é um exemplo, que eu uso muito na rotina, porque ele é proteico e tem creatina. Então, as pacientes adoram, né? Porque não precisa ter trabalho para tomar, é gostoso, lembra um suco, ele é leve em digestão. Muitas vezes as pacientes não conseguem tomar a proteína do soro do leite por conta de uma diminuição de produção de enzimas, então é natural que a mulher muitas vezes desenvolva intolerância à lactose por conta da idade, por conta de uma mudança de perfil de microbiota. Então, a gente tem que realmente abrir a nossa cabeça e entender que a gente não precisa dar uma proteína do soro do leite. A gente pode dar, muitas vezes, uma proteína de colágeno associada com uma creatina para aumentar aporte proteico. Claro que o whey protein tem suas vantagens com relação à sinalização de proteína pelo perfil de aminoácido? Tem. Mas ela está treinando, ela está com consumo de água, ela está com proteína. Ela vai ganhar, ela vai responder. Não é uma hipertrofia que a gente precisa para essa mulher. A gente precisa só que ela aumente um pouco a massa muscular dela para que ela ganhe músculo, aumente a poupança metabólica dela e tenha uma longevidade saudável. Hoje, a maioria das pacientes que procuram, elas não colocam mais emagrecimento. Ainda tem, né? Ainda uma parte fala. Mas elas podem até colocar emagrecimento, mas elas colocam emagrecimento e saúde, emagrecimento e longevidade. Porque a gente sabe que a mulher ela está com uma expectativa de vida maior, só que a gente quer viver mais, só que melhor. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, que faz parte da minha rotina na área clínica, é pensando que eu quero que ela tenha qualidade de vida, mas que ela viva bem, né? Que ela viva melhor, que esses sintomas sejam amenizados. Por isso que eu sempre finalizo para as minhas pacientes que uma andorinha só não faz verão. No sentido de que a gente precisa ver o conjunto, trabalhar a pirâmide, ó, fico até arrepiada,
Eu amo tanto a minha área que eu fico até arrepiada quando eu falo isso. A gente precisa pensar nessa mulher como um todo e a gente precisa ter um trabalho multidisciplinar. A gente não precisa abraçar o mundo como nutricionista. A gente já entrou em muita guerra, né, com outros profissionais. A gente não precisa ser melhor, a gente pode ser igual. Né? Eu falo isso como nutricionista há 20 anos e eu trabalho em parceria com as médicas. Então, a gente tem que aprender a trabalhar num trabalho multidisciplinar, onde a médica e nós, nutricionistas, conseguimos trabalhar em conjunto para dar qualidade de vida para essa mulher. Queria agradecer o convite e a presença de vocês.